Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje eu vou responder a tag "No outono é sempre igual". A tag consiste nas perguntas relacionadas à música da antiga banda Sandy Júnior, então cada pergunta vai ser uma parte da música, basicamente isso. Então bora lá! A noite cai, o frio desce. Um livro que se passa em uma época fria. E para essa pergunta eu escolhi o livro Pecados no Inverno. É um romance de época que eu amo essa série. Esse é um dos livros do quarteto de amigas da série As Quatro Estações do Amor. E esse livro conta a história da Evangeline, que é uma das quatro amigas, né? Então cada livro vai falar de uma amiga e esse é o livro da Evangeline. E esse livro tem um pouco de tudo, sabe? Tem romance, mistério, drama e muito mais. Sério, eu sou apaixonada por esse livro, por essa história, por essa série. E para quem gosta de romance de época, eu indico demais. Aqui a gente tem aquele clichê da redenção do libertino, sabe? Aquele libertino que, do nada, né, quando conhece a mocinha, vira o marido perfeito. Aquele clichêzinho que a gente ama, sabe? Que o libertino vira o marido perfeito. É isso aí, a gente ama esse tipo de clichê. E nesse livro a gente vai ter isso então. E a química do casal é uma química de milhões, eu amei e eu digo demais. Mas aqui dentro predomina aquele amor que me aquece e me protege da solidão. Um livro com quentinho no coração. E, gente, não teria como eu colocar outro livro, de novo esse livro sendo citado aqui neste canal, que é melhor do que nos filmes. Esse livro é aquele livro que me trouxe um quentinho no coração, que toda vez que eu penso nesse livro, eu tenho a sensação de aconchego, sabe? É aquele tipo de livro que quando eu penso nele, vem as cenas do livro na minha cabeça, sabe? Parece um filme. Aqui a gente tem um Enemies to Lovers bem clichêzinho, aquele em que os protagonistas são inimigos, né? Um Enemies to Lovers. Então a gente tem aqui uma mocinha e um mocinho que ficam disputando pela vaga de carro e, sério, apaixonei nessa história. Não tem nada demais, tá? Não é uma história assim com grandes reviravoltas. É um livro para ser lido para sair de uma ressaca literária, por exemplo, ou para te pegar num momento em que tu quer ler algo mais leve. E esse é um livro young adult, então não espere por cenas picantes, não espere por cenas assim que, né, explícitas, não espere por isso, porque é um livro mais infanto-juvenil, acredito eu. Então ele é bem sessão da tarde, sabe? Mas ainda assim eu acho que vale muito a pena, porque eu lembro desse livro com o coração quentinho. A noite cai e a chuva traz o medo e a aflição. Um livro com uma atmosfera sombria. A Maldição do Mar tem uma atmosfera bem sombria, por isso que eu coloquei ele aqui nessa categoria. Eu conseguia sentir essa atmosfera do livro enquanto eu lia, e isso me deixou muito presa na história e fez com que eu quisesse dar continuidade, sabe? Eu me sentia dentro da história, dentro do livro, lá nas cenas do livro, sério. Eu amei, e esse tipo de livro é o tipo de livro que parece que eu tô vendo um filme. Esses que me trazem muito pra dentro da história, esses tipos de livros, são os livros que eu depois lembro deles como se fosse um filme, sabe? E por incrível que pareça, esse livro eu não esperava nada, eu não dava nada por ele, eu pensava, não, vai ser um livro aí legal e tal, mas para passar tempo. Mas eu me surpreendi positivamente, eu gostei bastante. Não conhecia a autora, tem um outro livro aqui, eu coloquei esse A Maldição do Mar, mas eu tenho aqui o Bosque das Coisas Perdidas, que eu também quero ler, dessa mesma autora, e eu recomendo demais, tá? Aqui tem muitas bruxas, rituais, mistério, e nesse livro a protagonista vai se ver presa, e não presa fisicamente, mas emocionalmente presa a essa ilha. Ela mora nessa ilha, né? É uma ilhazinha, uma cidadezinha pequena. Então ela vai se ver presa ali, sem muitas perspectivas de vida, sem muitas expectativas para a vida dela no futuro. E a narrativa ela alterna entre o presente, hoje com a nossa protagonista, e o passado pela narrativa do diário das bruxas aqui dessa história. Então elas vão contando no diário o que aconteceu com elas no passado, e no presente a gente vai vendo então com a nossa protagonista. E isso também me fez ficar bem imersa na história. A gente vai vendo o que aconteceu com essas bruxas que foram condenadas de bruxaria, que acontecia muito antigamente, né? E o resultado disso é um thriller sobrenatural que particularmente eu achei inesquecível, porque se fosse esquecível eu não estaria lembrando dele agora, não estaria lembrando da história. Então ele não é, nossa, perfeito, maravilhoso, estrondoso, mas eu recomendo demais e eu acho que é um livro válido sim, e eu não esqueci da história, então eu sei que eu gostei bastante.
Mas é o amor que está aqui dentro que acalma o meu coração. Um livro que você gostaria de viver dentro e interagir com os personagens. E aqui, obviamente, que eu gostaria de viver dentro de Trono de Vidro, da saga inteira de Trono de Vidro, e interagir com os personagens de lá, todos eles, principalmente as personagens femininas, porque eu acho que as personagens femininas desse livro são muito inteligentes, perspicazes, elas têm presença nesses livros. Então, não é só uma personagem principal, uma protagonista ali. A gente tem vários pontos de vista, várias personagens principais. Então, eu gostaria de entrar justamente porque eu iria conversar com muitas mulheres e muitas pessoas até dentro dessa saga. E, sério, eu iria amar interagir com elas e eu iria amar ser uma férica também. Então, óbvio que eu colocaria Trono de Vidro aqui. No outono é sempre igual. Um livro, gênero ou autor que você sempre gosta de ler nessa época do ano. Suspense é um gênero que eu sempre quero ler na época de outono ou até mesmo do Halloween, porque aqui no Brasil, né, o nosso outono e o Halloween são em épocas diferentes. O Halloween aqui no Brasil já é no inverno, mas no outono/inverno eu tenho muita vontade de ler suspense e até mesmo às vezes Stephen King. Normalmente é no outono e no Halloween que eu dou andamento em It, a Coisa, que eu tô lendo faz anos. Então, eu tenho muita vontade de ler suspense e Stephen King nessas épocas do ano. Outono e Halloween, né? E eu acho que combina muito com a atmosfera mais nublada, chuvosa, fria. Então, são gêneros que eu leio muito mais nessa época do ano, apesar de que esse ano eu já li bastante suspense. Mas é um gênero que eu gosto bastante de ler nessa época. As Folhas Caem no Quintal. Um livro que trata de um assunto delicado. Amor às Causas Perdidas é um livro que trata sobre vários assuntos delicados e é um livro que eu li com o coração, sabe? Esse livro fala sobre perdas, sobre amor, sobre maternidade, sobre adoção. E não tô falando só sobre amor romântico, tô falando de amor família, sabe? Amor em família, amor por saber amar as pessoas e saber ser amada. Trata também sobre o medo de perder aquelas pessoas que a gente ama, o que confesso que mexeu bastante comigo. Até deem uma olhada nos gatilhos desse livro, porque vai falar, como eu disse, sobre adoção, sobre perda, então tem muitas coisas aí. Mexeu um pouco comigo quando fala de um dos medos do nosso protagonista masculino. Um dos medos dele é perder os pais dele. Isso foi uma coisa que mexeu um pouco comigo, porque é um dos meus medos, um dos meus maiores medos, e a gente sabe que isso é inevitável, a gente sabe que isso vai acontecer, mas para ter uma noção do medo dele, ele chegou a começar a fazer medicina e ir para uma área de cuidar de idosos justamente para cuidar dos pais dele. Então, assim, é um medo absurdo que fez ele tomar rumos na vida dele relacionado a isso. Ele decidiu uma carreira baseado nesse medo dele, sabe? Então, tem muitos assuntos delicados. Ele é um livro com camadas e que tu tem que ler de coração aberto. E tu lê, na verdade, tu não lê esse livro, tu sente esse livro. Então, é isso que eu senti, sabe? Esse é um livro que, quando eu penso um livro delicado, com assuntos delicados, eu penso em Amor às Causas Perdidas. Só Não Cai o Meu Amor. Um livro com uma história de amor. Sem Defeitos é um livro que eu li recentemente e me trouxe muito essa sensação de amor, sabe? De amor, de paixão, de amar e de querer ser amada. Então esse livro é um livro que, quando eu penso em amor, e também por eu ter lido recentemente, traz essa sensação de amor, aconchego e também de maturidade. Aqui a mocinha, ela vai se ver tendo que ser a babá do nosso mocinho, e a gente já sabe aonde que isso vai dar. A mocinha sendo babá do mocinho, aí eles vão acabar se apaixonando, mas tem muita coisa ainda em jogo, né, nessa história. Tem a profissão da mocinha, que ela é babá dele, mas é profissionalmente, então ela tem que cuidar das coisas que ele acaba fazendo, porque o mocinho se meteu numa encrenca profissionalmente. Ela trabalha, né, na empresa em que ele contrata para gerenciar, enfim, os negócios dele. Ela vai se ver no meio de uma encruzilhada. Ela precisa lidar com o sentimento de amor que ela tem por ele e, ao mesmo tempo, ela fica com medo de perder o emprego dela. Então a gente vai ver aí que ela vai ter um impasse. O mocinho também vai ficar, nossa, ela tá pensando muito profissionalmente, ela tem que se doar mais e fazer mais as coisas que ela gosta por ela e não pensando no que os outros vão dizer ou que os outros vão achar. Assim, eu não parei de ler enquanto eu não terminei. E esse livro tem muitas camadas, eu amei demais. A mocinha tem muitas questões familiares também. E cada livro dessa série dos Chestnut Springs, eu acho que é assim o nome, vai se tratar de alguém que já apareceu nos livros anteriores. Então, aqui a gente já viu os personagens do próximo livro e eu já tô ansiosa para saber a história deles. E aqui então a gente vai
acompanhar essa mocinha e esse mocinho que precisam resolver as suas situações. Ela já com 25 anos, ele com 30, 32, alguma coisa assim. E aí a gente vai vendo então esse desenrolar. Tem bastante pimentinhas, a química do casal é incrível, eu amei demais e super recomendo. Pra quem gosta de um romance com cowboy. Pois não tem jeito não, é imortal. Um livro que você acha que deveria virar um clássico que todas as gerações futuras pudessem ler. Eu vou ter que roubar aqui de novo, colocando Trono de Vidro também, porque pra mim, gente, sério, olha só, sério. Sempre que precisar indicar um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que eu acho que todo mundo... Eu vou indicar Trono de Vidro, não adianta. Então, eu acho que Trono de Vidro deveria sim, claro, respeitando a faixa etária, mas todo mundo deveria ler essa saga, principalmente quem quer começar a ler fantasia ou quem já lê. Porque eu acho que vale para todos os públicos, sério, eu sou apaixonada. Sim, desculpa, mas sempre que eu puder eu vou indicar, porque eu sempre penso nessa saga quando eu penso, ai, a pessoa deveria muito ler esse livro. É Trono de Vidro, tá aqui, meus favoritinhos da vida. Então foi isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Me conta aqui nos comentários quais foram as respostas de vocês dessas perguntas, que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau!